Boa noite, bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a SIC Notícias e o Semanário Expresso. Mais uma semana marcada pela guerra entre os Estados Unidos e o Irão e também por negociações de paz que parecem finalmente novamente marcadas para a próxima segunda-feira. Não se sabe, há muita poeira no ar e o que sabemos é que o cessar-fogo é absolutamente frágil. O problema é que também, ao mesmo tempo, Israel começa a estar no centro das atenções deste conflito. Não só porque, numa primeira fase, não aceitou o cessar-fogo e continuou a atacar o Líbano, como continua também a ter uma agenda própria e muito clara que parece não favorecer as negociações de paz. E isso terá a levar a uma situação absolutamente nova e que seria surpreendente há uns anos, que é o facto de a União Europeia estar progressivamente a romper com Israel. Esta semana houve uma votação ou uma discussão-chave que acabou por não redundar numa conclusão para que se terminasse um tratado comercial histórico entre Bruxelas e Tel Aviv, uma coisa que era impensável há muito pouco tempo. Como eram impensáveis as declarações, por exemplo, de Itália ou da Alemanha, parceiros absolutamente históricos de Israel, que começam a parecer cada vez mais com alguns países que têm sido bastante mais ousados, como Espanha, a Irlanda ou a Eslovénia. Estamos ou não a assistir a um rompimento histórico entre as capitais europeias e Israel? É isso que vamos tentar debater neste programa com Pedro Gomes Sanches, é comentador da SIC, aqui à minha direita Ana Gomes, ex-embaixadora e ex-eurodeputada, o Vasco Becker-Weinberg, é comentador da SIC e especialista em Direito Internacional, e o Nuno Ramos de Almeida, comentador da SIC. Há temas que nem merecem discussão, porque no fim do dia dizem todos o mesmo. O N-Perf Speed Test reconheceu a rede de fibra da Digi como a mais rápida de Portugal. Do que é que estás à espera? Escolhe já uma velocidade à tua medida. Adere em digi.pt ou através do 923 30 90 30. Digi. Liberdade de escolha. Começo pela Ana Gomes. Durante muitos anos, embora não sendo completamente em bloco, os países europeus estavam claramente ao lado de Israel, mesmo em situações difíceis. Depois fomos sentindo uma ou outra fratura, mas nestas últimas semanas estamos a assistir a coisas bastante novas, com países que historicamente estavam muito ao lado de Tel Aviv, cada um a começar a dizer que o que está a acontecer na Cisjordânia, no Líbano, etc., não é aceitável e que pode haver um rompimento. Aquilo que eu lhe pergunto é, acha que há maneira de reparar esta relação ou não? Eu não concordo com... Boa noite a todos. Então diga. Não concordo com essa análise, porque acho que a União Europeia foi decisiva para se iniciar o processo de negociação entre Israel e os países árabes, e a Palestina em particular, com a Declaração de Veneza de 1980. Era a União Europeia, não era ainda a União Europeia, era a CE 12, mas isso foi assumido posteriormente. E claro que houve evolução, houve o processo negocial que depois não conduziu a nada, porque houve forças israelitas e também palestinas que trataram de o boicotar, designadamente o Hamas, criação de resto alimentada por Israel. Eu fui numa missão em 1992 na presidência portuguesa e ouvimos isto da boca de Rabin, que ainda não era primeiro-ministro, e há 2 meses seria eleito, que o Hamas estava a ser financiado para ser um contraponto à OLP. Mas não foi criado Não, mas foi alimentado, fomentado por Israel. Isso foi assumido por Rabin, está no relatório, é só ir aos arquivos, que a nossa missão fez. Era uma missão chefiada pelo saudoso embaixador Leonardo Matias. E, portanto, na União Europeia houve várias oscilações. Eu própria, como deputada no Parlamento Europeu, segui e fiz várias missões a Israel, à Palestina e a outros países árabes, ao Líbano, à Síria, ao Irão até. E não concordo com essa análise. É evidente que sempre houve, de facto, diferentes posições e, consoante os governos, havia-se um atavismo em relação a Israel e um sucumbir relativamente à ameaça, à chantagem, aos sentimentos de culpa. Isso particularmente visível na Alemanha, claro. Mas não só. Noutros países, por exemplo, a Holanda e outros. Por diferentes razões. Agora, não há dúvida que o que eu acho que neste momento há uma ruptura, sem dúvida,
é com a percepção das opiniões públicas nos diferentes Estados europeus em relação a Israel, não só pelo que está a passar agora, mas sobretudo o que em Gaza. Com aquilo que muitos consideram um genocídio em Gaza. E com a atuação, por exemplo, do próprio Tribunal Internacional de Justiça, que teve 4 pronunciamentos desde 24, exatamente no sentido de se inclinar para constatar a existência de genocídio e de práticas completamente contrárias ao direito internacional, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Não é isso que o Tribunal... E isso ter que ter repercussões nas atuações da União Europeia. E não se trata, obviamente, de cortar relações com Israel. Eu não sou adepta, como diplomata até de formação, de se corta relações com quem quer que seja, mesmo com quem se tem. Ainda por cima, num país, enfim, na União Europeia não fazia sentido. Mas sim, não é cortar relações, é sancionar. Da mesma maneira que sanciona a Rússia pela agressão à Ucrânia, da mesma maneira que se sancionam outros países por violações de direitos humanos, obviamente Israel tem que ser sancionado, porque senão é a própria União Europeia que está a não cumprir o seu próprio tratado fundacional, que é muito claro nessa matéria. E há jurisprudência do Tribunal Europeu, do Tribunal da Justiça da própria União Europeia, aliás, remonta até um caso em 94 em Portugal, é até o interveniente contra o Conselho, que diz que as cláusulas de direitos humanos não são coisas acessórias, são elementos essenciais, constitutivos do acordo com Israel, e o que se pede é a suspensão do acordo, não é acabar com o acordo, é a suspensão temporária, naturalmente, do acordo, até que, de facto, Israel muda o seu comportamento em relação a gravíssimas violações de direitos humanos, crimes de guerra, crimes contra a humanidade e eventualmente, genocídio, como muitos acreditam que foi o que se passou e que se está a passar. E outras formas gravíssimas, então, designadamente, não agora também em relação ao Líbano e em relação à própria Cisjordânia. Sim. Pedro, é um tema difícil. Israel é a única democracia ali num raio grande de muitos quilómetros. As capitais europeias têm relações historicamente boas com Israel, com um momento de extensão, como a Ana Gomes acaba de dizer, mas de repente nós não imaginaríamos estarmos a discutir a possibilidade de suspender um acordo com Israel, e mesmo já houve votações para haver sanções por causa da Cisjordânia. A última vez que houve votação só foi bloqueada por causa da Hungria, que agora já nem sequer tem Vítor Orbán. Bem, objetivamente, e começando pela questão da suspensão do acordo, todos os canais diplomáticos fechados são menos possibilidade de sucesso do ponto de vista diplomático. Certo. E, portanto, concordamos. Enfim, parece-me que os interesses dos Estados se devem sobrepor às indignações morais, por mais legítimas que elas possam ser, das opiniões públicas. E, portanto, eu prefiro sempre a diplomacia com o máximo de canais abertos do que importar para este domínio questões de natureza moral. Tu começaste bem quando enquadraste isto de uma forma um bocadinho mais ampla. Há aqui 3 contextos que eu acho que importa ter presente. Primeiro é o contexto histórico. Israel está há 75 anos numa luta existencial, 78, numa luta existencial pela sua sobrevivência. E isto não é coisa pouca. Temos, a Ana Gomes referia a questão do genocídio, há um Estado proclamadamente genocida que quer erradicar Israel do mapa, que é o Irão, que tem financiado, a Ana Gomes também referia a ligação suposta de Israel com o Hamas, mas o Hamas em Gaza, o Hezbollah no sul do Líbano, os Houthis, são financiados pelo Irão com este propósito de erradicação de Israel do mapa. No 7 de outubro, ainda as forças israelitas não tinham chegado à fronteira de Gaza e já nas nossas capitais havia gente a gritar a libertação da Palestina do rio até ao mar. Basta olhar para o mapa para perceber o que é que isso quer dizer. Portanto, há este contexto histórico que importa ter presente e que, enfim, dificilmente vai ter uma solução. Nem agora, nem se calhar na próxima geração, nem se calhar na outra. É um problema muito grave, muito longo, de tempo muito longo, em que qualquer pequena armadilha, qualquer pequeno alçapão pode descarrilar para uma situação tão complicada como aquela que temos agora. Depois há uma questão de contexto regional. De facto, Israel é a única, gostes ou não,
e se calhar eu faço aqui já uma pequena nota de rodapé, que não é nota de rodapé, que é bastante importante, importa distinguir Israel do governo de Netanyahu, como importa distinguir o direito de defesa de Israel daquilo que, enfim, parece-me razoável considerar uma desproporção na resposta que teve àquele ataque do 7 de outubro. Mas este contexto regional é importante, é a única democracia. A Freedom House dá 73 em 100 pontos, os seus vizinhos, os Emirados Árabes Unidos, têm 18 em 100, a Arábia Saudita tem 10 em 100, o Irão tem 9 em 100. Portanto, é o sítio daquela zona do globo onde toda a gente vive com melhor qualidade de vida. Árabes, muçulmanos, homossexuais, mulheres, cristãos. É, se quiserem, enfim, um oásis naquela zona do globo. E depois há um contexto global, e isto aqui aproxima-nos do tema que nos traz cá, que é, enfim, o que está em cima da mesa tem a ver com o artigo 2º do acordo que refere democracia e direitos humanos. Bom, mas a União Europeia tem um acordo com o Líbano, que é um Estado falhado, onde isto também não se verifica absolutamente. Tem até um acordo com a OLP, enfim, que não sequer tem território para administrar. Enfim, eu sei que houve o reconhecimento do Estado da Palestina, um reconhecimento de um Estado que as fronteiras não estão completamente definidas, onde não há um interlocutor válido e onde não há uma autoridade política de administração total daquele mesmo território, seja ele qual for. Portanto, estes contextos importam. Eu acho que a União Europeia abandonar Israel é, primeiro, perigar a situação de Israel. E depois é, enfim, acossar alguém que já está suficientemente acossado e que tem, e eu reconheço, tem cometido alguns crimes de guerra. Certo, mas ao mesmo tempo, e antes de passar neste momento, o Benjamin Netanyahu não pode pisar nenhuma capital europeia sob risco de ser preso por causa do mandato do Tribunal Penal Internacional. Eu acho que a União Europeia deve sancionar... A União Europeia não pode fingir que isso não existe. Claro que não. E deve sancionar Israel na medida dos crimes de guerra que tem cometido. Enfim, eu não avançaria na discussão para a discussão do genocídio, porque de facto não me parece que seja território sólido para nós podermos ter aqui assim pontos de convergência. Mas parece-me que, enfim, sanções aos colonos na Cisjordânia, sanções por força de uma utilização desproporcionada de força em Gaza. Isto eu acho que sim, é possível fazer. Ricardo, só para acabar, porque isto me parece importante, deslocando a discussão desta matéria moral, enfim, mais idealista, se quiserem, para um ponto de vista mais realista, mais de realpolitik, a União Europeia é o maior parceiro comercial de Israel. 33% do comércio internacional de Israel faz-se com a União Europeia. E Israel e a União Europeia estão envolvidos em 5.000 projetos de cooperação em matéria de desenvolvimento científico. Ou seja, parece-me que nos precipitarmos para corte de canais não é a boa solução para a resolução daquele problema, que é bastante grave. Nuno, o Israel já é, aos teus olhos, uma espécie da África do Sul dos anos 80, do ponto de vista diplomático? Eu acho que a justificação para continuarmos com Israel é igualzinha. A justificação para não vamos cortar com Israel, eles só se portam mal à mesa e o resto não está a acontecer, é igualzinha. Na realidade, morreram dezenas e dezenas de milhares de pessoas, grande parte eram crianças e não tinha nada a ver com a Hamas. Há uma política de extermínio, há aquilo que se chama uma democracia na sua lei fundamental, divide aqueles que são judeus e não são judeus, o que não acontecia no início de Israel. Temos agora uma pena de morte, que é uma pena de morte para palestinianos, mas se algum colono resolver, como no outro dia, massacrar pessoas, etc., não lhe acontece nada do ponto de vista da pena de morte, não que eu seja favorável à pena de morte, mas temos aqui uma realidade, é que Israel não cumpre os direitos humanos. Israel, do ponto de vista histórico, existe, mas não existe uma solução para os palestinianos que são massacrados o tempo todo. Quando nós falamos do 7 de outubro, temos que falar antes e depois do 7 de outubro. O 7 de outubro sozinho não é a questão, isto é, foram muito mais massacrados palestinianos até o 7 de outubro do que foram massacrados judeus no 7 de outubro. Nada disso é bom, mas a questão é exatamente essa. E aquilo que aconteceu a seguir
é, de facto, um massacre de uma proporção enorme. A Europa não reagir a isso significa não só pôr em causa a possibilidade de fazer trabalho para parar, e o acordo, no seu artigo 2º, a dizer que é uma condição fundamental os direitos humanos e a questão da democracia, como o Pedro aqui disse, a União Europeia tem acordos com vários países. Certo, e vários, mas suspendeu com vários. Suspendeu com vários com esse argumento, nomeadamente com a Rússia. E, portanto, e depois há um outro problema que é um problema de contágio. Nós, neste momento, tivemos 350 diplomatas, ex-ministros a assinar em relação a isso. Tivemos 1 milhão de pessoas a assinar em relação ao corte, à suspensão desse acordo. E aquilo que temos, se não o fizermos, é uma espécie de perder democracia nos nossos países. Nós temos leis que são contestadas em França, que foram retiradas à última hora, lei Yadam, que tiveram 700 mil assinaturas contra, que no fundo dizem o seguinte: a gente não pode criticar o Estado de Israel ou pôr em causa... É que isso acontece, porque os países europeus, vários deles, têm a consciência muito pesada podem ter a consciência desde o século XIX. E tu sabes alguns deles estão, como a Alemanha, a apoiar um outro genocídio quando apoiaram o anterior. E isto não devia-os fazer pensar. Devia-os fazer pensar que este morticínio não tem razão de existir. E a questão é, nós temos a França, temos a Alemanha, temos o Reino Unido, com leis altamente restritivas do ponto de vista da liberdade, com expulsão de catedráticos, de professores, no caso da Alemanha. No caso da Alemanha nem deixaram entrar o Varoufakis, ameaçaram de condenar se ele fizesse uma intervenção sobre Israel online. Portanto, já chegamos a este nível. Portanto, aquilo que está em causa não é apenas a sobrevivência. As questões morais, ao contrário do que me pareceu perceber do Pedro, desta dicotomia entre moral e realismo, para mim são importantes. Acho que não deixar massacrar crianças, não deixar massacrar palestinianos o tempo todo é uma questão moral fundamental. E torna-nos completamente hipócritas, porque nós, em relação aos russos, falamos de umas coisas, em relação aos palestinianos falamos de outras. A Rússia invadiu a Ucrânia. A Rússia invadiu a Ucrânia. Israel exerceu o seu direito de defesa perante o ataque de que foi alvo. Aliás, nessa altura e nos 75 anos anteriores. Eu ouvi-te com uma imensa calma, apesar de achar que tu disseste, não me dava nenhuma calma. É recíproco. Não, mas ainda bem que é, mas vamos falar isso com calma e tu falarás a seguir. Quando Israel, a seguir, na volta, quando houve a declaração de Balfour, havia 5% de judeus no território da Palestina e que agora é Israel. O que significa que alguém invadiu quem? Não foram certamente os palestinianos. Portanto, estás a dizer que Israel não tem direito a existir. Não, eu estou a dizer que Israel não tem um direito ilimitado que seja feito sobre o cadáver dos palestinianos. É isso que eu estou a dizer. É isto que eu estou a dizer. Mas não me deixem passar o problema, pelos vistos, o problema é os grandes genocidas são não sei quê, mas aquilo que te acontece à tua frente, tu não dizes nada disso palavras. Comportaram-se mal à mesa. É bom o esclarecimento e foi bom ficar claro que tu não tens esse reconhecimento da existência eu tenho o reconhecimento de Israel. Não ponhas as palavras que eu não disse. Eu estou a dizer que o direito de existência de Israel é um invasor. Não se faz Israel é um invasor. É um invasor em grande parte do território. Tem algum outro povo que tem direito a Israel. É bom que é legal, aliás, sou eu e as Nações Unidas que dizem. Mas tu provavelmente estás de acordo com o Netanyahu. Peço desculpa. Vasco. O meu problema com o que o Nuno disse é fundamentalmente a não ter adesão à realidade. Sim, não há massacres. Não tem a ver com... Não tentes pôr bananas no caminho, porque não foi nada disso que bananas, disseste. é a parte real, é a parte mais importante. Disseste coisas que são graves e que não têm adesão à realidade. Não vou ter tempo, porque eu queria mesmo discutir as coisas mais substantivas, porque isso faz parte de uma narrativa, infelizmente colhe, mas depois o tempo tratará disso. Agora, por parte, nós não, é verdade, não fizeste nenhuma pergunta. Mas, não, é porque calculei que já tivesse o que dizer. Não é o que dizer, mas se calhar tentaria tentar levar a discussão para um caminho, se me permites, no sentido daquilo que é a grande questão do programa, que é de facto a relação entre a União Europeia e Israel. Talvez a Europa, para incluir o Reino Unido. Não mencionaste um país na tua introdução, que é a Noruega, que é um país fundamental também, e quer Espanha, quer Madrid tiveram um papel muito importante, que é com a Conferência de Madrid, que é de facto... Ou melhor, vamos ser justos, Mário Soares reabilita politicamente Arafat, consegue a entrada de Yasser Arafat na Internacional Socialista, também por causa disso o Shimon Peres entra nessa altura, e nós temos a Conferência de Madrid, temos a Conferência de Oslo,
que depois deu os acordos de Oslo. Portanto, o envolvimento da União Europeia, ou da Europa, se quisermos, com o processo de paz, tendo em vista a criação de 2 Estados, é forte, é importante, só que isso hoje historicamente é tudo relevante. deitado para o lixo. O que aconteceu é que há uma alteração muito grande a todos os níveis no contexto europeu, não só na relação com Israel, mas relativamente na relação com os países árabes do norte da África e com países do Golfo em particular. A União Europeia, na altura, deixou de ser um interlocutor. Isto já vem de há muito tempo, não foi agora, não tem a ver com o 7 de outubro, não tem a ver com nada disso. Esse era um aspecto que eu queria dizer, portanto, não é apenas a questão de Israel, a questão é muito mais, é mesmo do que é o posicionamento da União Europeia face, basta pensar quando é que foi a última grande conferência, Portugal na presença europeia, em 2007 tivemos esse papel, e depois um aspecto fundamental também, que a Ana não referiu, mas que é importante referir, o Tratado de Lisboa passou a tornar vinculativo a Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, portanto há um conjunto, há um acervo importante de direitos humanos, que também já a própria Convenção Europeia dos Direitos do Homem também já previa, que tem uma abrangência maior, âmbito subjetivo e espacial. Agora, relativamente ao que nós estamos a discutir é um não assunto. A União Europeia não vai suspender o acordo. Não vai porque os países... É preciso unanimidade. Não é política, mas tem implicações jurídicas. Mas vamos discuti-las como elas se apresentam, que é... Começam a vacilar. Mas eu vou a esse a Alemanha e a Itália. Mas dê-me o benefício de, pelo menos, tentar apresentar o argumento. Porquê é que eles estão a vacilar, ou se estão mesmo a vacilar, já lá vou. A Alemanha, sim. Há uma mudança. O Ministro dos Negócios Estrangeiros, em visita à Irlanda, fez uma declaração importante esta semana, passou despercebida um pouco na nossa imprensa, mas fez uma declaração importante sobre aquela que era a posição da Alemanha e aquilo que tinha suspendido de vendas de armas a Israel, isso é relevante. A Irlanda tem tido um papel fundamental. Eu distingo a Irlanda e distingo os outros Estados de Espanha, porque Espanha, a meu ver, aquilo é para tapar, para tirar areia para os olhos, porque há um elefante chamado corrupção, que está no PSOE, está no governo, está na casa do primeiro-ministro de Sanches, e portanto tudo aquilo é um grande engodo, mas eu nem sequer vou para esse tema, e tenho pena, porque acho que Espanha podia ser um interlocutor válido. Agora, também só corrigir uma coisa que a Ana disse, para não haver dúvidas sobre a questão do genocídio. Atenção, o Tribunal Internacional de Justiça, pela primeira vez, a Presidente teve de dar uma entrevista na BBC para explicar que nunca o Tribunal indicou que havia sequer... Pode haver. Pera. Indicou que pode haver. Disse que nem mas sequer... os outros rol de crimes graves Ana, deixa-me só concluir. São indesmentidos. Não, disse que não era, nem sequer utilizou a palavra plausível, que apareceu ad nauseam por aí, e o que há são medidas provisórias que sim, estipulam critérios mínimos de defesa de direitos humanos que podemos discutir se estão a não ser cumpridas. E é isso. Não há nenhuma instância internacional a condenar Israel, a declarar Israel não cumpriu a violação. Não há ainda, mas é diferente daquilo que disse. Mas é diferente do que disse há bocadinho. Agora, relativamente à questão do vacilar dos países, que eu acho que isso é que é importante. Indiscutivelmente, a consciência europeia face à violação de direitos humanos nunca foi consistente, foi sempre heterogénea, e a bem ou a mal. O Sánchez, quando quando tinha a presidência do Conselho, foi na altura do 7 de outubro, teve um comportamento miserável, mas a proximidade de Espanha... Há um tema que a Ana Gomes lembrou, que é as opiniões públicas mudaram muito. A própria opinião pública americana mudou muito. Europa fora, entre o 7 de outubro e hoje, há uma mudança enorme na opinião pública. Eu vou mais longe. Mudou muito para os dois lados. Hoje em dia nós temos setores, repara, aquilo que antigamente... Porque isso também tem a ver com como é que politicamente a relação com Israel mudou. Enquanto que, durante muitos anos, quem encarinhava Israel era, em particular, os partidos à esquerda, no contexto europeu, isso depois foi alterado e hoje vais encontrar apoiantes na extrema-direita, que antes não era tradicionalmente também. Portanto, também há esse fenómeno político que é importante perceber porque é que os partidos e a viragem à extrema-direita não trazem necessariamente consigo a condenação de Israel que teriam partidos mais à extrema-esquerda. O centro está-se a sentir muito puxado nesta matéria. É muito difícil ter uma postura ponderada nesta matéria. Eu acho que aqui Portugal, por acaso, tem tido uma postura ponderada que é mais importante do que isso. Porque é aquilo que o Pedro dizia. Depois, eu percebo a necessidade de dizer sempre Tel Aviv, mas em Tel Aviv só há uma Câmara Municipal. Todos os órgãos do governo estão em Jerusalém. Mas, por razões políticas, eu percebo essa referência. Mas a relação com o governo, os interlocutores que estão no terreno são muito mais eficazes do que aqueles que não estão lá. E este é o problema de Espanha neste momento, em que já não há
A comunicação é muito má. E aquilo que eu queria sublinhar é o seguinte, ao nível europeu, há uma mudança, mas continua a haver dois pesos e duas medidas. Para vários, a Arábia Saudita tem uma relação muito íntima com a Espanha, e isso não preocupa nada ao Sánchez. O Sánchez esteve agora na China, não teve uma palavra sobre direitos humanos. E um detalhe, nós não falamos muito sobre China em Portugal, mas há milhares de muçulmanos chineses em campos de uigures. Portanto, e muitos vão começar a ser libertados este ano, que é uma repressão brutal. Não tem uma palavra. E eu percebo porque é que nós falamos muito sobre Israel. Basta comparar o nível de cobertura que nós damos, por exemplo, ao que se passa em Gaza e à tragédia humanitária que há em Gaza e na Cisjordânia isso é normal, e no Líbano. Nós não falamos na desgraça que se passa no Sudão. No Sudão ou noutros sítios. Agora, eu percebo essa sensibilidade. Israel sempre foi um foco grande de noticioso por duas razões. Uma que se prende mais com a narrativa próxima daquela que o Nuno disse, e uma outra narrativa que é aquele foco de esperança que nós tínhamos para um novo futuro no Médio Oriente. E eu sou destes otimistas, eu acredito, e aquilo que eu tenho sempre defendido é a importância, e se a União Europeia quer fazer pressão, é fazer pressão para que Netanyahu não possa desperdiçar esta oportunidade no Líbano, que é pela primeira vez o Líbano disponível para negociar, e aquilo que nós sabemos da administração americana é que o presidente do Líbano e Netanyahu provavelmente vão se encontrar nas próximas 2 semanas em Washington. Se isto acontecer, é histórico. Desde o encontro do Rabin com o Arafat no Jardim das Rosas em Washington, isto será desses marcos, e eu quero que isto possa acontecer. E depois há aqui um outro contexto que é muito importante perceber. Se nós quisermos ter uma leitura estritamente cumpridora do direito internacional, ninguém passa no teste. Esse é um problema fundamental do direito internacional. Porque nós estamos numa era, que é a primeira vez que... Aqui estamos a falar, não é de passar no teste, estamos a falar... Espera, deixa-me só concluir uma coisa um bocadinho grosseira, não é? Não, deixa-me concluir a ideia. Porque ninguém tinha pensado, e é por causa disso que eu acho que é muito injusto atacar os modelos de direito internacional que nós temos. Nós nunca estávamos preparados para um modelo em que um dos membros permanentes do Conselho de Segurança fizesse a guerra, que é a Rússia. Nós não estávamos preparados para, na nossa aliança militar, termos o principal ator a ameaçar aliados da própria aliança. Portanto, nós estamos a viver uma realidade completamente diferente. E o segundo aspecto que é fundamental, nós estamos a viver um momento que é de guerra, mas aplicando as regras do direito internacional no tempo da paz, porque nenhum Estado declarou guerra. Portanto, isto cria umas algemas terríveis em termos de ação da comunidade internacional. Dou-te um exemplo. A única vez que as Nações Unidas, que há um botão vermelho no Conselho de Segurança, que é poder quebrar relações diplomáticas e isolar um país. Foi a Rodésia do Sul nos anos 60 que se fez isso. Não é possível acionar esse mecanismo. Que ninguém reconhecia. Torna-se acho que não houve nenhum país que tenha reconhecido. É verdade. Portanto, isso torna muito difícil. Portanto, eu acho que é muito injusto criticar o direito internacional. Aquilo que é possível criticar é que as Nações Unidas não podem ser geridas como se fosse uma ONG. E os Estados não podem olhar para as realidades das relações entre Estados apenas, exclusivamente, com ideias que extravasam os interesses da região. E, neste momento, aquilo que nós temos, ainda que a União Europeia possa ter mudado, como tu dizes, o que também mudou foram as opiniões públicas no Médio Oriente. O país mais atacado pelo Irão não foi Israel, foi os Árabes Emirados Unidos. E as opiniões públicas mudaram. Eu fiquei admirado que, nos últimos 15 dias, os Árabes Emirados Unidos enviaram uma série de representantes aos Estados Unidos para convencer as opiniões públicas para continuarem a guerra no Irão. E, portanto, daí que, neste momento, quem está a levar o braço dos Estados Unidos para, eventualmente, retomar os ataques ao Irão, contrariamente àquilo que sempre disse, eu sempre disse que não era deixava-se, um pouco plausível que fosse Israel que tivesse levado, são os Árabes Emirados Unidos, é a Arábia Saudita, é o próprio Qatar a pedir que acabe o trabalho. Isto não é bom para a região, não é bom para o direito internacional e, sobretudo, não é bom para as populações. Eu acho que aqui realmente fundamental é a percepção das opiniões públicas que mudou. Está a mudar. Mesmo nos Estados Unidos mudou muito. Nos próprios Estados Unidos, incluindo setores MAGA, e a mudança nos Estados Unidos é histórica. Apoio por razões diferentes. Então, e nos Estados Unidos, a Trump, em particular nos mais jovens, nos Estados Unidos os mais só. jovens. Não, mas aí estou a dizer é onde a diferença. As últimas declarações. Mas é onde a diferença é maior. Sim. Eu estava a dizer que os jovens é onde a diferença é maior. Dos setores mais radicais, MAGA, da Bible Belt, etc., que são esses setores apoiantes de Israel e do grande Israel. Agora, eu sou do tempo em que a viragem da opinião pública através de sanções fez a diferença na África do Sul. Mas esse tempo mudou, Ana. Não mudou.
Não mudou. É o que é essencial. Há muitas mudanças, sim. Eu percebo o que o Vasco estava a dizer em relação às condições hoje de aplicação do direito internacional, mas não é razão para desistirmos da civilização, nem do direito internacional. Pelo contrário, é razão para mais nos agarrarmos a eles e obrigar e denunciarmos os comportamentos de quem viola o direito internacional, porque senão é resignarmos à lei da selva, o que é absolutamente suicida, é anti-civilização. E é por isso que eu acho que é muito importante não apenas referir que, sim, o tratado e todos os aspectos que o europeu e todos os aspectos que o Vasco detalhou, não expõem apenas uma gritante falta de coerência, falta de credibilidade da União Europeia em relação a uma questão que é essencial da sua própria Constituição, que são os direitos humanos, onde tem muitas críticas, ninguém é perfeito nessa matéria e o recorde da União Europeia não é de nenhuma perfeito em relação a nenhum país, como foi dito. Mas aqui é absolutamente gritante. E mais do que isso, é que envolve uma responsabilidade de cumplicidade. E é isso que, no fundo, o que já foi dito, de alguma maneira, pelas posições do próprio Tribunal Internacional de Justiça, nas indicações que já teve, que estão longe de ter o caso julgado, o Tribunal Penal Internacional, não é por acaso... Ainda não houve julgamento. Neste momento, não, mas neste momento soubemos que até há juízes do Tribunal Penal Internacional que estão a ser sancionados pelos Estados Unidos, exatamente por terem... mas antes disso. Mas não foi já antes do 7 de outubro? Por causa do Netanyahu, de terem emitido o mandato de captura com problemas de assédio sexual do procurador. Mas neste caso é por causa do indictment a Netanyahu. Mas aqui a questão parece-me que é outra. Primeiro, estamos a falar tipo de medidas. Não é cortar com Israel, não é deixar de falar com Israel, é suspender o acordo comercial, que tem a importância que já foi dita do ponto de vista económico para Israel, uma vez que é a relação com o seu principal parceiro económico, e não, para além da parte económica e comercial, tem implicações, por exemplo, ao nível dos investimentos de investigação e inovação. Você sabe que no horizonte Europa, Israel recebe 3 vezes mais quase do que Portugal? A que título? Israel que não é membro. Mas é uma potência Israel investe em investigação e desenvolvimento 5,2% do PIB. A média da União Europeia é 2,2%. Boa parte desse investimento é feito para empresas que têm utilização militar perversa, incluindo contra interesses europeus. Há aqui várias questões que, obviamente, têm que ser postas e que vão ser postas, e é essa a iniciativa dos próprios cidadãos, de que eu faço parte. Eu sou uma do mais de 1 milhão que assinou aquela petição, que existe, de facto, a União Europeia que tome medidas, neste caso concreto, é uma questão essencial de credibilidade, de consistência, de não ser cúmplice e até de defender Israel, porque, justamente, aquelas questões que referiam, Israel é a única democracia, mas a única democracia que, por exemplo, restabelece, que determina a pena de morte com intuitos racializados, é absolutamente incompatível com uma democracia. Não me interessa nada que seja uma democracia que faça uma coisa dessas. Mas, olha, desculpe só fazer um parênteses. E que tenha as práticas que tem em relação a palestinos, aos presos, e que o que está em causa não é apenas os direitos humanos em tempo de paz, é os direitos humanos em tempo de guerra, que é o chamado direito humanitário, como o Vasco sabe melhor que eu. Em que Israel grosseiramente viola. Depois só um parênteses. Desculpe lá, Deixa-me só dizer mais uma questão. A própria questão da sobrevivência de Israel, da luta pela sobrevivência de Israel. Israel está melhor? Desculpem, não está. Israel está muito pior. E não é por acaso que os próprios cidadãos israelitas, que sempre trataram de ter um outro passaporte para o que desse e viesse, agora mais do que nunca querem um outro passaporte, incluindo português, não é? Bem. Porque se querem pirar de lá, porque não sabem o que é que será o dia da manhã, porque não confiam no futuro do seu país, porque pode ter uma grande potência militar. Sei muito bem. Pode ser uma grande potência militar, mas não tem amigos na região. A segurança de Israel... não é verdade. Não tem. Israel tem mais amigos agora na região do que alguma coisa. Não tem. Quais acordos de Abraão? Os acordos de Abraão já estão em causa. Ana, eu percebo que não gosto. Os acordos de Abraão estão em causa porque os países que foram do Golfo, isso não corresponde à verdade, Ana, que viveram da relação com os Estados Unidos e que alimentaram a ideia dos acordos de Abraão, foram aqueles que neste momento se sentem traídos pelos Estados Unidos, que não os defenderam, até porque se tornaram, de facto, os alvos privilegiados do Irão para retaliar. Isso não é verdade. Passar aqui ao Pedro. Muito rapidamente, 2 ou 3 apontamentos. O primeiro é que
A sobrevivência de Israel não está em causa, muito graças à tecnologia de Israel. E se não fosse os escudos de Israel, no verão passado, com o lançamento de mísseis e de drones por parte do Irão, teriam morrido milhões de pessoas porque foram lançados indiscriminadamente sobre cidades israelitas. Pedro, se o Irão tivesse conseguido atingir a central nuclear de Dimona, porque estamos a falar do Irão que tem um programa militar para tentar evitar que o Irão tenha um programa militar nuclear extremamente perigoso, mas não cuidamos do programa militar nuclear que Israel tem e em que a central é Dimona e que esteve sob ataque há pouco recentemente por parte do Irão. A erradicação de Israel do mapa. Israel podia ter sido erradicado do mapa. Se não fosse a tecnologia de Israel, na proteção no verão passado, os mísseis que foram lançados sobre várias cidades israelitas teriam resultado em milhões de mortos. Depois de dar aqui assim uma nota sobre o direito internacional, o direito internacional tem um problema. Eu acho o direito internacional uma boa construção, mas tem um problema. É porque o direito internacional não emana de uma soberania. Então prefere o quê? A lei da selva? Não prefiro, Ana. É exatamente isso que eu estou a dizer. O direito internacional emana de um somatório de soberanias e depois tem um problema acrescido que não tem uma entidade que seja capaz de o fazer cumprir, a menos que seja pela força ou por decisões diplomáticas, como algumas que a Ana apresentou e o Nuno apresentou. Do meu ponto de vista, essas soluções diplomáticas, neste caso, e uma vez que os países da União Europeia reconheceram o Estado da Palestina, devem focar-se em dar recursos e condições para que o Estado da Palestina possa ser um interlocutor válido. Deixa-me só acabar. Deixa eu dizer, o desarmamento do Hamas... da Noruega, que o Vasco citava, desculpe lá, deixa-me concluir. Fez ontem declarações a dizer que Israel deve libertar os recursos palestinianos que retém e que não deixam a Palestina governar. Não foi cumprido. Amanhã vamos ter as primeiras eleições autárquicas numa cidade palestiniana desde há 20 anos a esta parte. A autoridade palestiniana continua mergulhada nos seus labirintos de corrupção e de falta de poder. Porque Israel alimentou isso. É essencial que as forças diplomáticas se empenhem em dar condições na Palestina para que a Palestina tenha um interlocutor válido com quem se possa negociar e tratar da paz. Lamentavelmente, muitas das pressões têm sido exatamente no sentido contrário, de castigar Israel, no lugar de encontrar condições para que a Palestina possa ser um interlocutor válido. Portanto, enfim, eu acho que as prioridades, do ponto de vista diplomático, estão trocadas e devem ser manter uma relação com Israel, porque é resolvendo o problema da Palestina que se apazigua a situação naquela zona do globo. E não castigando Israel, dando um prémio aos terroristas do Hamas, do Hezbollah, aos Houthis e ao grande Satã. Então dá-se prémio a Israel, não é? Que massacra indiscriminadamente os palestinianos, os libaneses, etc. Se a pressão europeia for exatamente, enfim, para que haja alguma solução na Palestina, não é mais inteligente do que haver caminhar para um rompimento Mas não de há um relações rompimento, há uma suspensão do acordo. E na realidade, como dizia o Vasco, ela só é possível fazer por unanimidade, portanto não está em cima da mesa. Não mas é há assim. aspectos... As discussões, tiveste uma discussão há pouco tempo, que era de sanções a colonos, que foi por um voto que não foi avançou, e esta semana os próprios diplomatas disseram que a reunião discutiu coisas que há um mês ou dois eram impensadas. Sempre esteve em cima da mesa, do ponto de vista da União Europeia, distinguir o que é produto de colonatos que são ilegais de produto de Israel. Há uma diferença. A União Europeia, desde sempre, considerou que esses produtos não eram iguais aos outros e não tinham o mesmo tratamento. Portanto, quer dizer, isso existe. Agora, o problema que nós temos é um problema de fundo, que é Israel. O que é a definição de terrorismo? A definição de terrorismo é quando assassinamos civis, quando torturamos pessoas, quando atacamos hospitais, matamos 2.700 médicos, 270 jornalistas. Isto é uma definição de terrorismo. Portanto, o facto de ser um Estado que é um Estado-nação, não o torna menos terrorista naquilo que está a fazer. E é isso que nós temos que parar. E temos que parar, obviamente, com negociações. Israel tem que ter segurança, mas eu não vejo qual é a segurança possível no massacre permanente dos palestinianos. Mesmo que seja erradicá-los
erradicá-los do mapa e seja a paz dos cemitérios, porque na realidade tudo o que se está a fazer é manter um problema, que é um problema de uma total desigualdade, uma total injustiça e um massacre permanente. Portanto, nós temos que arranjar uma solução, e a solução que o direito internacional arranjou e que as Nações Unidas é 2 Estados. Para haver 2 Estados, tem que haver quem os queira ter, porque na realidade é muito claro que o governo de Israel não quer os 2 Estados. Aliás, foi claro quando em 2019, no Knesset, o atual primeiro-ministro disse: temos que deixar apoiar o Hamas, porque nós não queremos 2 Estados, nós queremos que os palestinianos se dividam. Se Israel tivesse tão interessado em ter um interlocutor, há muito tinha libertado Barghouti em vez de continuar a torturá-lo, em vez de continuar a torturá-lo na prisão, o tinha feito porque sabe que é um interlocutor credível. Porque o interlocutor credível não tem que ser um interlocutor credível tipo Cipaio em relação ao governo de Israel. Tem que ser credível em relação à população. Porque a questão é, a população palestiniana vive na miséria que vive na corrupção que vive, etc., por uma questão de ocupação, por uma questão de impedimento que possa haver uma negociação de paz. Isto é absolutamente claro em relação ao que está a acontecer. Portanto, aquilo que a Europa pode fazer, do meu ponto de vista, é, primeiro, a Europa tem que ser um espaço de liberdade. Nós podemos discordar, como discordamos aqui, visivelmente aqui, e estamos a falar. É um espaço de liberdade. Significa que eu tenho direito a dizer que Israel, tal como está a fazer, não deve continuar a fazer isso. Não é? Tenho direito a isso. E não posso ser reprimido porque ofendo os governos existentes na União Europeia ao criticar o governo de Israel. Ou ser acusado de antissemitismo, que aliás tem uma certa graça atendendo... Os palestinianos são semitas. Não tenho tempo para sequer falar nesse argumento. Mas já agora só dizer... Posso só replicar, porque senão... Vamos lá ver uma coisa. Eu estou de acordo com o que o Nuno diz, é fundamental restabelecer o caminho para 2 Estados. Não acredito que com o atual governo em Israel isso aconteça, como não acredito na OLP que faz... A OLP fala do dinheiro da pobreza. A OLP é um dos principais destinatários de ajuda externa da União Europeia. Só ano passado... Como é que ela fica em Gaza? Só ano passado, depois do 7 de outubro, a Trata Palestina distribuiu 200 milhões de dólares entre as famílias de terroristas, as pessoas que cometeram um martírio. Portanto, a corrupção na Trata Palestina é das mais elevadas a nível mundial. Mas nem sequer vou perder tempo com isso. Eu só queria dizer o seguinte sobre o Estado de Direito. Tem razão nas críticas que faz, em alguma medida, e basta ler as decisões do Supremo Tribunal de Justiça de Israel para perceber exatamente essa dificuldade. Aquilo que me preocupa a mim, relativamente ao futuro, porque poderia dizer muito do que foi dito aqui, é a sondagem que saiu ontem ou anteontem no canal 12 em Israel, em que coloca o Likud à frente, ainda que com a possibilidade de uma coligação que possa derrotar a coligação existente, e a saída de um dos partidos mais radicais não consegue eleger. Portanto, se há alguma esperança que talvez no outono se consiga... É outono. Portanto, agora, novembro, acho eu, mas pronto. Agora, portanto, a situação que a União Europeia, e eu acho que deve fazer o mesmo relativamente ao Líbano, e há aqui coisas que foram ditas que é importante também lembrar, e aí tem decisão do Tribunal de Justiça. O facto do Líbano manter lá o Hezbollah e permitir que sejam lançados ataques a Israel confere direito internacional, direito a Israel a se defender. A proporção, estamos totalmente de acordo. Mas o Líbano não pode não manter o Hezbollah. O Hezbollah faz parte do panorama político libanês, que é de facto tudo que está falhado. Uma coisa é o Líbano é um país, não me canso de dizer, maravilhoso, tem um mosaico populacional extraordinário, com uma fragmentação política muito significativa que tem partidos... Foi engendrada para o país que é falhado. Pronto, é isso que vai encontrar mais desculpas no Eliseu do que vai encontrar no Exatamente. Mas pronto, agora... Não contesto isso. Mas deixa-me só dizer o seguinte. Aquilo que era fundamental agora, o papel para a União Europeia, não era discutir, salvo o devido respeito, a suspensão ou não do acordo. Era discutir que mecanismos... O que é o papel que a União Europeia quer ter quando existir a reunião em Washington entre o Líbano e Israel. Porque se o acordo... É que nós não temos a administração... Trump não vai fazer um acordo semelhante àquele que foi conseguido com a administração Clinton. E aquilo que me preocupa verdadeiramente é termos um acordo que depois não vai garantir a coexistência entre os Estados. Não sei. E aqui a União Europeia... Mas, Ana, mesmo que o governo libanês consiga acordar qualquer coisa, isso não vai ser cumprido, porque o Hezbollah é um poder de introdução. Terminar, Vasco. 30 segundos. Isso é indiscutível. O papel da União Europeia, se quer ter um papel e quer ser visto no Médio Oriente como aquilo que se diz em inglês um honest broker, um facilitador honesto,
Então é pensar em soluções da paz e passa verdadeiramente por obrigar a uma conferência de paz entre o Líbano e Israel, e isso é possível não através do pau da suspensão, mas através da cenoura da reintegração de relações diplomáticas totais e plenas. E isso é possível e eu tenho a esperança que nós Passa por resistemos. julgar Rabin e outros criminosos de guerra Rabin, como ele. Rabin, Desculpem, Bibi Netanyahu, Rabin, coitado, honra-lhe que seja feita. Era um dos que acreditava na solução dos dois Estados. Eu estava com o Dr. Mário Soares há muita gente em Israel e na Palestina com Arafat quando veio a notícia da morte do Rabin. E sei bem os contactos que Arafat imediatamente desencadeou com Shimon Peres e com a mulher de Rabin, porque tinham, de facto, havia a crença que os dois Estados era a solução para a segurança de Israel e da Palestina. Esteve lá nessa altura, também se lembra que o Yasser Arafat prometeu reformar a OLP, que não fez até hoje. Agora, o que eu queria dizer é que além da segurança de Israel, que não está melhor, pelo contrário, por muito que seja o poderio económico e militar mas Israel há alteração democrática. Na OLP não há. É a segurança da Europa que também está em causa. Porque o que estamos a semear neste momento no Médio Oriente, e designadamente nas populações que estão a ser vítimas destes massacres, é que estamos a criar... Isso não é verdade, não é assim tão Estamos simplista. a criar focos terroristas que Termina aqui só um segundo. Pedro, última palavra. É que o artigo 2º que está em causa tem estas duas componentes, da democracia e dos direitos humanos, e no caso da democracia, em Israel, ela pode funcionar e Bibi Netanyahu pode ser afastado do poder. No resto não é possível. Termina aqui eu vou falar, tenho que desligar os microfones todos. Termina aqui, vamos à primeira página do Expresso. Desculpa, já ia terminar rapidamente, mas tenho que mostrar a primeira página do Expresso. A manchete: Justiça deixa lavagem de dinheiro sem controle. O relatório que foi divulgado hoje e que o Expresso esmiuçou, a equipa de elite do Ministério Público está totalmente incapaz de investigar denúncias de bancos, advogados, imobiliárias e casinos. Dos milhares de suspeitas, só umas centenas é que foram analisadas. À direita, a notícia de que o consumo de combustíveis cresceu apesar do disparo dos preços. No caso, por exemplo, no gasóleo, as vendas médias por cada dia útil em março subiram 8%, na gasolina também. Mais abaixo, uma fotografia do Estreito de Hormuz e depois, para terminar, notícias de que o acesso às praias de Grândola este ano, que foi muito discutido no verão passado, vai continuar na mesma. As câmaras municipais não conseguiram alterar ainda a situação e uma notícia terrível, sempre metade das violações em Portugal ocorrem dentro de casa. Termina aqui o Expresso da Meia-Noite. Nós voltamos na próxima semana.